A paz do Senhor, igreja, pode ficar à vontade. Que bom estar sentindo o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. E eu sou chorona, com frequência eu choro na presença de Deus. E me fez recordar quando o Senhor me deu essa palavra que eu vou ministrar hoje. Há um ano atrás, eu gosto muito de anotar o que o Senhor me dá no secreto. E tudo que o Senhor me dá no secreto se transforma em palavras que eu ministro. E essa palavra o Senhor me deu há um ano atrás. E eu fiquei emocionada agora, porque é exatamente isso que a irmã falou. O toque de Jesus, o toque do Senhor, o toque do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu acordei certa vez, madrugada, eu estava passando por uma dificuldade. Geralmente o Senhor fala ao nosso coração quando a gente está passando por dificuldade, né? Às vezes na dificuldade a gente aprende. E eu acordei certa madrugada muito mal, eu estava afastada da presença de Deus. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo esposa de pastor, as dificuldades do dia a dia estavam me afastando da presença de Deus. E eu estava inconformada com aquilo, porque eu não queria ficar afastada da presença de Deus. Mas eu estava afastado pela situação da pandemia, por coisas da igreja, por coisas com irmãos, por coisas terrenas. E certa madrugada o Senhor me acordou e eu nunca fui de acordar de madrugada assim. E o Senhor me levou até o cantinho onde eu tiro tempo para Ele, onde eu estudava. E Ele falou ao meu coração essa palavra, sobre estar na presença dEle, sobre sentir o toque dEle, sobre ir até Ele, sobre buscar a Ele. E o Senhor ministrou essa palavra e ficou... Eu sempre levo um caderno, porque exatamente é onde eu anoto quando o Senhor fala comigo. E o Senhor falou, é essa palavra que você vai compartilhar. Então, quando a irmã começou a ministrar, veio como flecha ao meu coração, quando o Senhor, querendo ou não, trouxe a restauração, trouxe o renovo sobre a minha vida, sobre o meu ser sem esperança, sobre o meu ser que estava cabisbaixo, que não queria mais estar na presença de Deus por motivos externos. Então vamos abrir a Bíblia lá em Marcos 5, versículos 25. A gente vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre uma mulher que passou por uma dificuldade muito grande. Para a gente entender o contexto ali do tema, Jesus... Ele andava de cidade em cidade e a multidão seguia ele. Marcos 5, 25. E a multidão, ela seguia Jesus porque ela sabia que aquele homem estava curando, aquele homem estava fazendo sinais e maravilhas e todo mundo queria ir. Todo mundo queria tirar uma casquinha de Jesus. Talvez pessoas que nem acreditavam nele como Salvador, mas viam alguém que estava fazendo coisas boas, então elas iam atrás. Então, nesse contexto aqui, Jesus está andando e uma multidão está em volta dele. Uma multidão, todo mundo quer ver aquele milagre, todo mundo quer ser curado, né? Pessoas que tinham todos os tipos de problema, elas queriam chegar até Jesus para ser curada, por esse homem que estava fazendo sinais e maravilhas. Então, essa mulher ouviu falar de Jesus quando Jesus estava passando por ela, pelo lugar onde ela estava. Então, ela foi até Jesus. E a gente vai ler aqui Marcos 5, versículo 25 em diante. No 24 diz assim, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído
sair do poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe ia acontecer, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Amém. Amém ao Senhor por essa palavra. E essa palavra vem contra o meu coração aquela madrugada. E o Senhor ministrou muito comigo. Principalmente naquele período onde a gente estava longe das pessoas. Onde a gente não estava indo na igreja. Onde a gente não estava... Talvez a situação financeira estava difícil, ainda está. Pessoas queridas estavam sofrendo. Nós estávamos sofrendo. Até acostumar com esse novo. Então o Senhor veio com essa palavra para mim. E a gente vê uma mulher que ela tinha perdido tudo. A vida dela estava arruinada. Não tinha nada de plenitude na vida dela. Não tinha nada. E a gente vê que ela sofria. A vida dela estava arruinada em 4 aspectos: no físico, no social, no financeiro e no espiritual. Então imagina essa mulher como ela estava sofrendo. E aí, para a gente entender por que essa mulher estava tão assim, a gente vai ver para a cultura judaica. Lá na cultura judaica, pessoas que tinham doenças eram consideradas imundas, consideradas impuras. Então, um exemplo que muito fala na Bíblia é sobre leproso, um leproso. Os leprosos, eles eram considerados imundos. Para nós hoje, a lepra é a hanseníase, né? É uma doença que tem, hoje em dia já é bem controlada, mas naquela época qualquer pessoa que tinha uma doença de pele, às vezes uma alergia, que não era lepra, eles falavam que essa pessoa era imunda, falavam que essa pessoa era impura, porque na cultura deles, eles não iam no médico, eles não iam em alguém que tinha conhecimento, alguém que sabia sobre medicina, talvez, alguém que poderia ajudar. Não, eles iam direto no sacerdote, no templo. Se o sacerdote visse qualquer mancha vermelha na pessoa, naquele exato momento a pessoa era excluída da sociedade. Se ela tinha família, ela não podia nem se despedir da família. Se ela tinha filhos, marido, quem fosse, a pessoa ela tinha que ser excluída. Então, para o ser humano, que é bem do toque, é difícil isso. Então, qualquer doença que tinha era considerado como imunda, alguma doença era considerada imunda. E essa mulher também era considerada imunda, era considerada impura. Então, ela teve que se afastar. Pensa só, nós ficamos 6 meses sem ver muitas vezes as pessoas, a gente já estava, meu Deus. Né? Eu tive que fazer exame de Covid umas 2 semanas atrás, eu fiquei um dia para esperar o resultado, fiquei dentro do quarto sozinha, foi difícil para mim. Então, imagina essa mulher, ela ficou 12 anos. Pense só, 12 anos sofrendo. E aí eu estava assistindo um documentário, eu vi que lá nos países orientais, não sei se é em alguma Coreia, por aí, eles têm costume de ter um filho só, por família. E lá, eles geralmente querem homens, querem filho homens. E quando nasce uma filha mulher, eles, se não abortar, eles jogam a menina fora. Porque eles querem ter um homem, né? Lá a cultura é ter um filho só, pode ter um filho só. E eles jogam a menina fora. E daí tem casas que acolhem essas meninas, dão comida, ajudem elas, coloquem para dormir. Só que eles não podem tocar nas meninas. As meninas ficam lá, sem abraço, sem afeto, sem carinho. Mesmo elas se alimentando, essas meninas morrem. Porque falta o toque, falta o amor. Elas vão indo até morrer. Porque o ser humano, nós precisamos do toque. Nós precisamos do contato. Nós precisamos de abraço. Nós somos pessoas que gostam de abraço, de estar junto, de estar assim em comunhão.
E daí, ali naquela cultura, eles deixavam as meninas morrer pela falta do toque. E daí a gente volta para a história dessa mulher, ela ficou 12 anos sem ser tocada. 12 anos sem ser abraçada. Aí, né, essa mulher, ela tinha o fluxo de sangue, né? A menstruação, por 6 dias de todo mês, a mulher era considerada imunda. Então, ninguém podia tocar nela. Mas essa mulher, ela estava com algum problema, com alguma dificuldade, que hoje em dia as mulheres têm também. Só que hoje vai aos médicos, né? Consegue tratamento. E ela não. Essa mulher não conseguiu. Ela foi em médicos, não tinha o que fazer. Então ela foi jogada de lado. Se essa mulher, aqui na Bíblia não fala, se ela fosse casada, era motivo de divórcio. O marido podia pedir divórcio. Se ela tivesse filho, ela não poderia chegar perto do filho. E se ela não tivesse filho, ela não ia poder engravidar mais, porque ninguém ia poder tocar nela, ela não ia conseguir engravidar. Então, uma mulher que não tinha filho também era considerada, era uma mulher condenada. Esse tipo de problema que essa mulher tinha, para eles, não era um problema de saúde, era um problema espiritual. Para eles, essa mulher, ela tinha um problema espiritual. Então, ninguém podia chegar perto dela. Ela não podia adorar a Deus livremente. Ela não podia caminhar, ela não podia comer livremente, ela não podia fazer nada. Então, a sua vida emocional estava acabada. Né? A sua vida espiritual, ela não podia adorar a Deus livremente. As suas finanças, ela gastou tudo que ela tinha, que ela não conseguiu ser curada. E aí a gente vem a grande pergunta que Deus falou comigo. E você? Quantas vezes você passou por isso? Quantas vezes você fala assim, eu não tenho mais jeito, eu estou acabada, essa situação me derrubou, essa situação não tem mais solução, essa pandemia que me tirou da igreja, essa pandemia que arruinou minhas finanças, e você acha que não tem mais jeito. Eu achava que não tinha mais jeito para mim. Eu assim, cheguei à hipótese de questionar Deus. Por que Jesus não volta logo para acabar com esse sofrimento? Eu estou sofrendo, Deus. Eu estou sofrendo, fazendo as coisas aqui, lutando, batalhando, e eu só vejo desgraça na minha vida. Jesus volta logo, me leva e acaba com isso, senão eu vou desviar. E o Senhor veio e falou bem assim, olha essa mulher, ela ficou 12 anos e ela ouviu falar de Jesus. E eu falava de Jesus. Eu falava de Jesus. Essa mulher, ela ouviu falar desse Jesus, desse homem que fazia maravilhas. E ela teve fé. E ela teve um toque de fé. Ela teve um toque de fé. E ela foi até ele. E na cabeça dela, ela falava assim, se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu creio que eu vou ser curada. E eu falava de Jesus. Eu falava do Salvador. E atrás, lá no meu cantinho, lá no meu secreto, eu queria desistir. Porque eu estava emocionalmente acabada. Porque o financeiro estava acabado. Porque talvez a saúde não estava bem. Porque talvez alguma coisa não estava indo bem. Por pouco tempo, por alguns meses. Situações que acontecem todos os dias na nossa vida. Todos nós passamos por dificuldade. E aquela mulher estava 12 anos. Mas ela nunca perdeu a fé. Ela nunca perdeu a esperança. E ela creu que ela tão somente tocava nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. Então o Senhor, ele fala para nós hoje, ele já falou através da ministração, filho, filha, tenha fé, tenha um toque de fé em Jesus. E aí a gente vai aprender algumas coisas com essa mulher. A primeira coisa que a gente aprende com essa história, com essa mulher, é que Jesus é a esperança para quem não tem esperança. A gente vê ali no versículo 26, ela fala assim que tudo tinha se esgotado. Todas as chances, talvez ela foi em vários médicos, talvez ela foi em vários lugares, ela perdeu tudo. Entende-se que ela era uma pessoa que tinha riquezas, porque ela gastou tudo, ela perdeu tudo e ela não conseguiu ser curada. Então,
Jesus, ele é a esperança. Nada que fazia fosse melhorar na vida dela. Essa era uma mulher que já estava perdida. Imagina, 12 anos. Mas ela teve fé, ela teve a esperança, porque Jesus é a esperança para quem não tem esperança. Ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Ela não podia passar pelas pessoas, ela não podia andar na cidade, ela tinha que ser excluída da cidade. Nós, quem já pegou Covid sabe que tem que ficar 15 dias em isolamento. Imagina, 15 dias para nós é uma dificuldade, um dia para nós é uma dificuldade. E ela é considerada amaldiçoada pelo próprio povo dela. O povo dela excluiu ela, a família dela, ela não podia ter contato. Então essa mulher, ela estava tão sem esperança, mas Jesus veio, Jesus passou e ela foi até ele. Então, a gente é tão comum ver pessoas sem esperança, eu estava sem esperança, mas Cristo está passando. Cristo estava passando, Cristo passou na minha vida, Cristo passa na sua vida, Cristo hoje passou por você. E você pode voltar a ter esperança. Muitas vezes as pessoas falam para você, ou você mesmo até pensa, que você não tem jeito, que você não tem esperança, que você nunca vai mudar. Que você não tem mais jeito, que tudo está acabado. Quantas vezes você pensou, quantas vezes alguém falou para você, não, minha filha, você não tem jeito, não, meu filho, não tem solução, e você está acabado, isso que você está vivendo não é. Mas Cristo passa por você, Cristo passa pela sua vida e você pode tocar nele, você pode até ele, você pode ter esperança. Se você chegou aqui, se você, toda a sua trajetória, não teve esperança, saiba que Cristo é a esperança para a sua vida. Somente Cristo é a esperança para a nossa vida. E aí Deus veio e falou para mim, minha filha, vai até Ele, porque você está sem esperança. As pessoas falam para você que você não muda, que você não tem jeito, que você é assim. Mas Cristo é a esperança na sua vida. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E Cristo em nós é a esperança de vivermos uma vida aqui na terra ao lado dele. De vivermos um pedacinho do céu aqui na terra. Então Cristo está passando. Cristo está passando por você. E você pode ter esperança. Em qualquer situação que você está passando em sua vida hoje. Qualquer situação. Hoje a gente vê a igreja aqui, essa igreja passando por dificuldade. Passando por uma situação difícil, uma perca. Mas Cristo é a esperança para quem não tem esperança. Se você algum dia pensou em desistir, por qualquer situação, não desista. Porque Cristo é a esperança para a sua vida. Cristo é a esperança para quem não tem esperança. Cristo é o recurso para quem não tem recurso. Se você acha que não tem mais jeito, que todos os seus recursos acabaram, saiba que Cristo está passando aqui. E você pode encontrar Ele, você pode tocar apenas nas vestes dEle. E tudo vai ser curado, tudo vai ser sarado. E naquela noite eu me ajoelhei, me prostrei aos pés de Jesus e chorei muito quando o Senhor ministrou essa palavra. E o Senhor continuou falando que a santidade de Cristo é imutável, que nós precisamos viver essa santidade. Aí tem um exemplo, porque lá para eles, se uma pessoa imunda tocasse numa pessoa pura, numa pessoa que não tinha nada, aquela pessoa pura ia se transformar em impura. E a gente vê, se eu jogar um copo de água sujo, bem barrento, dentro de uma caixa de água, a caixa de água vai ficar impura, não vai mais dar de beber. Apenas um pouquinho, se eu jogar em algo grande, vai ficar sujo. Mas Cristo não. Ela foi e tocou em Jesus, ela tocou nele, e ele é imutável, ele é santo, ele é puro. E ela se transformou em pura. Ela não colocou a impureza dela em Jesus, mas ela sim se transformou alva como a neve. Assim como a gente vê em Apocalipse 3. Ela foi curada, porque a santidade de Cristo é imutável. Qualquer um que tocasse em uma pessoa pura,
aquela pessoa se transformar impura, mas Jesus não, a santidade dele é imutável. Então ele falou para mim, ele fala para você hoje, viva a santidade de Cristo. Viva a santidade de Cristo em sua vida. Viva a santidade, busca viver em santidade. O que é santidade, Carol? O que é viver em santidade? As pessoas sempre perguntam, santidade, ser santo. Santo, Jesus foi santo. Mas a santidade, eu gosto de falar para as irmãs que eu tenho discipulado, a santidade é isso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu posso fazer, mas não convém que eu faça, porque eu quero ser santo como Jesus é santo. Eu quero ter a santidade dele em minha vida. Eu quero viver para ele. Então eu não posso fazer tudo. Tem coisas que me afastam da santidade. Então o Senhor, ele lembra que tudo é permitido. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas não convém que você faça, porque assim você vai estar afastando do Senhor. Você vai estar se afastando da santidade. Você vai estar se afastando dele, porque ele é santo e ele quer que o seu povo seja santo. Ele quer que o seu povo seja separado. Ele quer que o seu povo seja cuidado, seja limpo, seja alvo como a neve. Então aquela mulher, ela tocou em Jesus. Ela tocou nas vestes dele. E ela se transformou limpa. Ela ficou limpinha, ela ficou purificada, ela ficou curada. E o Senhor, ele fala para você hoje. Não importa como você chegou, não importa como você está. Mas você pode ficar limpo outra vez. Você pode ficar sarado outra vez. Você pode ficar curado outra vez. Se você apenas tocar nele. Simplesmente tocar nele. O Senhor não quer nada mais que isso. O Senhor, ele quer que você toque nele. Ele quer que você busque a presença dele todos os dias da sua vida. Ele quer que você viva em santidade todos os dias. Ele quer que você esteja na presença dele. Ele quer que nada tire o foco da sua vida. Porque se algo tirar o foco, você começa a se afastar. E as impurezas começam a entrar no seu coração, na sua vida. Aquela mulher, ela passou por 12 anos afastada. Nós, muitas vezes, podemos passar por tempos afastados do Senhor. Mas quão difícil é. Quão difícil foi para aquela mulher passar 12 anos sofrendo. Nós não precisamos passar tempo sofrendo longe da presença de Deus, se nós podemos buscar ele todos os dias da nossa vida. Eu estava sofrendo longe da presença dele. Estava difícil, toda noite eu chorava antes de dormir. Eu ia até a presença de Deus, eu não conseguia, porque eu estava suja, eu não estava limpa. Eu estava deixando as coisas sujarem o meu coração. E eu estava dentro da igreja. Eu falava de Jesus. Mas eu não estava crendo naquilo. Eu não estava vivendo aquilo. Eu não estava vivendo em santidade. Santidade é buscar ao Senhor todos os dias. É entender o que convenha, o que Ele quer que eu faça. É entender a vontade dele, entender o que ele quer para a sua vida, entender o que ele queria para a minha vida. Então eu me derramei aos pés dele e falei, Senhor, eu quero ser limpa outra vez. Eu quero ser purificada outra vez. Que o Senhor venha, limpa o meu coração. Que o Senhor tira todo o pensamento da minha mente. Que o Senhor tira toda a maldade do meu coração. Porque eu quero ser assim, santo como Ele é santo. Eu quero ser pura como Ele é puro. Eu quero ser transformada pelo toque do Senhor. Eu quero ser nova outra vez. Eu quero ser assim como essa mulher que passou por 12 anos sofrendo. Mas a partir do momento que ela tocou com sua fé, ela foi limpa outra vez. Então o Senhor, ele me deu uma nova esperança. O Senhor, ele me limpou. Mas tem os processos para ser limpo. É todos os dias a luta constante. Então, meu filho, minha filha, se você está na luta, saiba que você está no caminho certo. Porque todos os dias
Todos os dias a sua carne vai lutar contra o Espírito. A sua vontade vai lutar contra a vontade de Deus. E quando nós alimentamos a vontade de Deus, ela sobressai em nossa vida. Então não alimente a sua carne, não. Não alimente a sua vontade, não alimente o seu ego, não alimente o seu desejo, não alimente o seu prazer. Alimente do Senhor, alimente com o Espírito Santo de Deus. Alimente a sua vida com coisas que vêm de Deus. Se tem coisas que vai afastar você da presença de Deus, se afaste disso. Se afaste disso. Se eu estar com pessoas vai me afastar da presença de Deus, então se afaste dessas pessoas. Se eu ir a lugares me afasta da presença de Deus, então não vá nesses lugares. Se eu usar uma roupa que me afasta da presença de Deus, então não use. Se eu tomar atitudes que me afastam da presença de Deus, então controle e não faça mais. Se eu estar em lugares com pessoas que me tiram da presença de Deus, tome cuidado. Porque o Senhor, Ele quer pessoas santas. Pessoas que busquem a santidade de Deus todos os dias. Porque Ele é imutável. Então, quando nós tocamos nele, quando nós estamos em Cristo, nós também vamos viver a santidade. Mas nós precisamos buscar. Essa mulher, ela foi até Jesus. Ela sabia que ele estava passando, então ela foi até Jesus. Por isso que esse negócio de não ir até a igreja, de achar que a minha igreja é em casa, acaba nos afastando de Deus. Acaba nos afastando desse toque de Jesus. Porque em casa eu consigo orar, em casa eu consigo estar na presença dele, em casa eu consigo ter um relacionamento com ele, porque o nosso relacionamento é todos os dias. Só que a igreja, o corpo de Cristo, a unidade, ela vai me fortalecer a viver em santidade. Então, nesse tempo, onde talvez não pode estar no templo com mais frequência, mas busque estar. Busque estar na presença dele, vá até ele. Essa mulher, ela não esperou Jesus chegar até ela. Ela não esperou Jesus achar ela em qualquer lugar que ela estava, em qualquer caverna que ela estava escondida. Não. Ela foi. E a multidão comprimia, a multidão estava lá. Se ela fosse, se as pessoas vissem que ela estava lá, podia ser apedrejada até, porque ela era imunda. Mas ela teve fé, ela teve coragem e ela foi. Então não tenha medo de vir até a casa do Senhor. Não tenha medo de buscar Ele, não tenha medo, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui e o toque dele vai transformar a sua vida. O toque dele vai tirar todo o medo. O toque dele vai tirar toda a ansiedade sobre a sua vida. Então não deixe de buscar a presença dele. Esteja na presença dele na igreja e em casa. Esteja buscando ele. Esteja buscando o Senhor todos os dias da sua vida. E depois a gente vê outra coisa que a gente aprende com essa mulher, que a fé é um instrumento para manifestar o poder de Deus. A fé é um instrumento para manifestar o poder de Deus. Aquela mulher, ela teve fé para ir até Jesus. Aquela mulher, ela teve fé para ir até Jesus. E Jesus fala para ela assim: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Você foi curada através da sua fé. Ela poderia ser mais uma na multidão, que ia até Jesus, que encostasse na orla, no vestido dele, na capa dele, e ela não ia ser curada. Mas ela teve fé, e a fé que curou ela. O Senhor, Ele está falando para nós, Ele falou para mim, Ele está falando para você hoje. Tenha fé, tenha fé. Tudo que você está passando na sua vida de dificuldade, todo sofrimento, toda lágrima que você já derramou, ouse ter fé. Ouse ter fé assim como aquela mulher teve. Ouse ter fé para tocar no Senhor. Nós podemos orar todos os dias. Nós podemos nos ajoelhar todos os dias. Mas se nós não tivermos fé, nada adiantará. Se aquela mulher ela não tivesse fé, a fé que curou, a fé que curou ela. Ela poderia nem ter tocado em Jesus. Ela poderia nem ter feito nada.
mas a fé dela foi um instrumento para ela ser curada. A sua fé é um instrumento para você mudar de vida. A sua fé é um instrumento para todas as dificuldades, seja em casamento, seja com filho, seja finança, seja emocional, seja espiritual. É a sua fé que vai trazer transformação. Então, aquela noite o Senhor me acordou e foi a minha fé que foi colocada em ação. Foi a minha fé que foi colocada em prática. E eu entendi o que o Senhor quis falar para mim. Se eu não estivesse sensível a Ele, se eu estivesse sem fé, eu não ia entender o que o Senhor queria falar para mim. Então, a minha fé, ela foi importante naquele momento. E tudo se fez novo na minha vida. Tudo transformou na minha vida. Eu digo que de 1 ano para cá, quem me conhece, 1 ou 2 anos para cá, quem me conhece, me conheceu antes, sabe, entende que eu sou uma nova mulher. Você pode ser uma nova mulher. Você pode ser um novo homem em Cristo. Você pode vir para a igreja todos os dias, todos os domingos, estar aqui. Mas se a sua fé não for botada em prática, nada adiantará. Se a sua fé não for botada em ação, nada adiantará. Não adianta. Não adianta você sentar, ouvir vários pregadores, ouvir louvores, ouvir ministrações em casa. Não. Se a sua fé não mover você, nada adiantará. Nada adiantará. Eu era uma pessoa envergonhada. Eu era uma pessoa que tinha medo. Eu era uma pessoa que ficava chateada com qualquer coisa. Eu brigava com meu esposo. Eu fazia coisas que não era de uma mulher de Deus. Mas mesmo assim, lá na igreja eu era uma mulher de Deus. Eu demonstrava ser uma mulher de Deus. Mas a minha fé ela não estava botando em prática, não estava agindo em mim. A partir do momento que o Senhor falou comigo e a minha fé saiu, e o meu amor por Ele saiu, me transformou. Me transformou em uma nova mulher. Eu digo que desses 2 anos para cá, eu renasci em Cristo. Talvez eu não era nem convertida, não sei. Mas eu me transformei em uma nova pessoa. E nunca é tarde para você ser uma nova pessoa. Não tenha medo da idade que você tem. Não tenha medo do cargo que você ocupa. Não tenha medo de quem você é. Saiba que o Senhor Ele está contigo. E você pode ser novo em Cristo em qualquer momento. Em qualquer momento da sua vida. Eu tinha vergonha em falar isso. Eu tinha vergonha em falar isso. Mas quando eu me transformei em uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus, eu não tenho medo de falar isso. Eu tinha vergonha, o que as pessoas vão falar? A Carol, mulher de pastor, há 2 anos atrás sentiu o toque de Jesus. Então não tenha medo. Não tenha medo de sentir o toque de Jesus. Não tenha medo de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, não tenha receio de orar por pessoas que precisam ser tocadas por Ele. Talvez na sua casa você tenha pessoas que não sentiram ainda esse toque. Então permaneça em oração. Essa mulher passou 12 anos sofrendo. Essa mulher passou 12 anos sozinha. Sem toque, sem abraço, sem família. Mas ela não perdeu a fé. Então, meu filho e minha filha, não perca a fé. Não perca a esperança em Cristo Jesus. Não desanime, não. O Senhor, Ele quer que você permaneça nele. O Senhor, Ele quer que você se levante. Assim como o Espírito Santo ministrou hoje ao início da celebração, do culto ao Senhor. Que pessoas estão buscando a Ele. Pessoas querem estar na presença dEle. Então não deixa nada impedir, não deixa nada ser barreira na sua vida. Não. Busca o Espírito Santo de Deus. E Ele muito mais fará por você. Então aquela noite foi uma noite transformadora em minha vida. Foi uma noite de renovo. Foi uma noite onde eu passei a noite inteira chorando sozinha lá no meu cantinho. E entendi o que o Senhor queria para a minha vida. Antes eu não queria ser mulher de pastor.
porque era muito difícil, porque era muita cobrança, porque as pessoas ficavam sempre olhando para você, porque eu não queria conversar com ninguém, às vezes eu queria ficar sozinha. Eu não queria mais isso para a minha vida. Eu cheguei ao ponto de falar, amor, vai ser pastor e eu vou voltar a morar com a minha mãe, vou pegar o Mateus e vou viver minha vida, porque isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas o toque de Jesus em minha vida mudou. Então, se você está sem esperança, se você chegou ao ponto de falar, não quero mais, se você chegou ao ponto de desistir, saiba que ainda há tempo de sentir o toque do Espírito Santo em sua vida e a sua casa ser transformada e a sua casa ser curada. E o Senhor guardou essa palavra bem guardadinha, bem fechadinha, até hoje. Onde eu pude compartilhar, onde o Senhor falou, é lá que você vai falar, minha filha. Até essa semana era outra palavra que eu ia ministrar. Mas o Senhor falou, é o tempo de você falar agora. E você compartilhar o que o Senhor falou na sua vida. O que o Senhor fala ao seu coração. Eu gosto sempre de compartilhar as transformações que o Senhor faz em mim. Para depois trazer para as pessoas. Então, o Senhor, Ele me mudou. O Senhor, Ele me transformou. E o Senhor, Ele quer tocar você hoje. O Senhor, Ele quer transformar você hoje. Vamos levantar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar na presença dEle. Vamos tocar nele. Se você tocar nele, Ele sarará você. Ele curará você. Todo esse medo, toda essa dor, toda essa angústia, todo esse sofrimento vai ser cessado em nome de Jesus na sua vida. Todo esse desânimo, toda essa falta de fé, toda essa falta de coragem vai ser transformada em sua vida hoje. Se você apenas tocar nele, se você dar esse toque de fé, se você dá esse passo até esse Jesus que morreu na cruz para salvar você, feche seus olhos e se concentre na presença dele. Se concentre no Santo Espírito de Deus. Ele quer falar com você, ele já falou com você hoje. Ele já quebrantou o seu coração hoje. E ele quer dizer para você que ele está aí, esperando você tocar. Ele está esperando o seu toque de fé. Ele está esperando você se levantar, sair desse conforto, da zona de conforto e ir até Ele tocar, ser transformado pelo Espírito Santo dEle. Ele quer acordar você hoje. Ele quer acordar você hoje e fazer você uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então ore ao Senhor, Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você vá até Ele, porque Ele está esperando você de braços abertos. Então vá, receba o toque do Espírito Santo, receba o toque de Jesus em sua vida e seja curada, e seja restaurado em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor e sentir a presença dEle em sua vida. Oh, Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Continue em oração, falando ao Senhor, falando o que você está sentindo, falando as suas dores. Fale a Ele as suas dores. Louve a Ele, adore ao Espírito Santo de Deus. Apenas um toque no coração, as lágrimas tocam, Adore. as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no teu coração, as lágrimas choram, as mãos se levantam em adoração. Se derrame aos pés de Jesus.
Oh Deus, nós estamos nos prostrando aos teus pés em adoração, em louvor e em amor na tua presença, Deus. Nós queremos ser restaurados pelo teu Espírito Santo. Nós queremos ser curados pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos renova, Senhor, que nos deixa alvos como a neve. Oh Deus, nós queremos ser limpos, purificados em ti, Espírito Santo. Oh Deus, vem limpa essa igreja, Deus. Vem limpa essa casa, vem e cura, Senhor. Vem e restaura, Deus. Oh Deus, nós nos prostramos em adoração a ti, em amor, em teu Espírito Santo, Deus. Oh, apenas um toque, você será curado. Apenas um toque, a sua casa será sarada em nome de Jesus. Então ouse tocar em Jesus. Ouse ter fé no Espírito Santo, que tudo se fará novo. Tudo se fará novo em sua casa, tudo se fará novo em sua vida. Então toque nele, toque. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Nós adoramos ao teu nome, Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração. E nós damos graças a ti, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração. E nós queremos ser tocados por ti. Nós estamos indo até a tua presença, estamos tocando, Senhor. Estamos nos prostrando em tua presença, estamos nos lançando aos pés da cruz. E o Senhor muito fará por nós. O Senhor virá com sua restauração, o Senhor virá com sua cura. Então nós estamos tocando aos pés do Senhor. Nós estamos nos derramando aos pés do Senhor. Permaneça, permaneça, permaneça aos pés de Jesus. Não se afaste, não se afaste. Não, não. Não espere você estar sofrendo. Não espere você estar chorando. Não espere tudo estar acabado. Não, permaneça aos pés de Jesus. Não se afaste da presença dele. Não, não, não. Porque vai ser difícil de você voltar. Vai ser difícil de você voltar. Então permaneça aos pés da cruz. Permaneça aos pés do Senhor. E tudo será novo outra vez. E tudo será limpo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, amém, Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, permaneçam tocando ao Senhor todos os dias. E para finalizar, muitas vezes depois desse toque, desses 2 anos para cá, eu já quis desistir. Quantas vezes? Você também, muitas vezes talvez quis desistir. Mas permaneça tocando nele. Não deixe de tocar nele. Permaneça na presença dele. Está difícil, mas permaneça. Porque muito pior será sem ele, sem a presença dele. Então que nós possamos permanecer todos os dias de nossa vida tocando aos pés do Senhor. Indo até a presença dele. E sendo novos todos os dias. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer. Não consegui falar, eu estava emocionada. Mas foi muito gostoso estar com os irmãos aqui. Visitar as casas dos irmãos. Estar em comunhão, confraternizando. Então foi muito bom esse tempo. Amanhã a gente vai estar retornando já. Mas eu quero deixar para vocês o meu abraço e o meu carinho. Vocês já estão no meu coração, tá bom? Deus abençoe e permaneça tocando os pés do Senhor.